O Brasil foi às urnas nesse domingo, de máscara, para escolher prefeitos e vereadores em meio à pandemia da Covid-19. O RFI convida hoje o cientista político Leonardo Avritzer, que é professor da UFMG e coordenador do Observatório das Eleições. Obrigada por aceitar nosso convite, professor. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Como os municipais desse domingo mexem no mosaico político brasileiro? Olha, mexem de muitas maneiras, né? Porque, em primeiro lugar, a gente tem uma eleição menos ideológica que a eleição de 2016. É preciso a gente lembrar que a eleição de 2016, as últimas municipais, foram feitas sob a sombra da Operação Lava Jato e do impeachment da ex-presidente Dilma, e, na verdade, foram eleições de forte punição do PT, né? Entre as 100 maiores cidades do Brasil, o PT elegeu em 2016 apenas o prefeito de uma cidade, né? Rio Branco. Então, isso mudou demais o mapa eleitoral, e 2018 acabou de mudar esse mapa eleitoral com voto anti-establishment no atual presidente Jair Bolsonaro. O que a gente vê hoje? Em primeiro lugar, um eleitorado menos ideológico, mais pragmático. Então, prefeitos que tiveram boa atuação na pandemia, né, vão ser prefeitos que vão ser reeleitos, ou estão em primeiro lugar no segundo turno, né, independentemente dos partidos. A gente também vê volta de políticos, de grupos políticos já muito bem estabelecidos em diversas regiões do Brasil, né? Mais uma vez, uma tentativa de colocar poder político na mão de pessoas que são capazes de administrar. O brasileiro, depois de votar ideologicamente duas vezes, parece que ele está procurando administradores. Em 2016, as municipais vieram com vários nomes diferentes, gente que dizia que nunca tinha feito política. Essa nova política sumiu do mapa com a volta dos administradores e dos políticos experientes? Olha, não é que ela sumiu do mapa, né? Assim, essa é uma eleição que ainda tem um eleitorado se posicionando de forma conservadora em muitas questões, ainda que mesmo quando ele se posiciona de forma conservadora, ele reluta em seguir as opiniões do presidente Jair Bolsonaro, né? Conhece os resultados da administração dele, né? Mas pessoas que defendem a renovação estão tendo menos entrada nessas eleições, especialmente nas grandes capitais do Brasil, também nas cidades de porte médio, do que elas tiveram em eleições anteriores. Existe uma tendência ao conservadorismo no momento de incerteza, como da pandemia? É uma reação à pandemia, isso? Não, eu diria o seguinte: o Brasil ele teve uma inflexão conservadora em 2016, e essa é uma eleição, inclusive, em que a gente vê uma certa recuperação de candidatos à esquerda. Por exemplo, Rio Grande do Sul, que votou em candidatos muito conservadores nos últimos anos, a gente vê a Manuela do PCdoB disputando o primeiro lugar. Recife, a gente vê um segundo turno disputado entre dois candidatos do campo da centro-esquerda, o PSB e o PT, né? No caso, João Campos e a Marília Reis. O Guilherme Boulos, ainda que a apuração de São Paulo esteja muito atrasada nesse momento, mas as pesquisas de boca de urna apontam ele no segundo turno com uma votação bastante expressiva. Então, isso não pode ser apresentado como uma configuração conservadora. Existe uma certa recuperação da esquerda, junto com a procura de candidatos mais conservadores ou mais bem estabelecidos politicamente, especialmente na região sul do país, onde a gente já tem dois prefeitos dos democratas eleitos, um em Florianópolis e o outro em Curitiba. Isso se confirmando com a Manuela do PCdoB passando lá em Porto Alegre e o Boulos em São Paulo, a gente tem dois segundos turnos nas capitais que não é o PT que está encabeçando a chapa. A gente vê o fim da hegemonia do PT nessa esquerda, uma esquerda que aparece com outros nomes? Eu não sei se a gente vê o fim da hegemonia, mas a gente vê uma rearticulação da esquerda, né? Ou seja, né, o Boulos é um candidato que não é do PT, mas que
desperta muita simpatia do eleitorado petista. O próprio presidente Lula, depois de votar, ex-presidente Lula, depois de votar hoje em São Bernardo, disse que por ele o PT teria apoiado o Boulos, retirado a sua candidatura, né? A Manuela concorre com um importante político do PT no Rio Grande do Sul, de vice-candidato a prefeito, né? O Miguel Rosseto, né? Que já foi, inclusive, vice-governador do Estado, né? Então, na verdade, não é que o PT está desaparecendo do mapa da esquerda no Brasil, mas é que esse mapa da esquerda está se reorganizando e ele passa a ter diversos players ou diversos jogadores, né? Então, assim, já não é mais, a esquerda não é mais apenas aquilo que o PT quiser que ela seja. E o Bolsonaro, ele fez o apoio a alguns candidatos. Aparentemente, esses candidatos não foram bem como previsto. Ele sai como um perdedor nessa eleição? O presidente Jair Bolsonaro não se envolveu muito nessa eleição, mas nas disputas até o começo dessa semana ele tinha, na verdade, manifestado apoio a 8 candidatos, mas, com exceção do atual prefeito do Rio de Janeiro, nenhum desses candidatos teve uma performance muito boa, né? Alguns também que dispensaram o apoio dele, né? Como, por exemplo, o primeiro lugar dos democratas na prefeitura do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, né? Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: Bolsonaro não foi um grande eleitor nessa eleição. Essa eleição tem um padrão diferente da eleição de 2018, onde o Bolsonaro não precisava de televisão, ele não precisava de palanque, ele não precisava de apoio de governadores, ele não precisava de apoio de prefeitos. Os votos vinham para ele e para quem ele indicasse, né? Elegeu diversos senadores e deputados federais assim. Nada disso se repetiu esse ano. Então, vamos dizer, existe uma certa correção de rumo entre o eleitorado do país que procura se distanciar do atual presidente. Isso muda as forças políticas em Brasília? O final dessas municipais, a gente vai ter uma mudança para Brasília? Olha, eleições municipais são importantes no Brasil, né? Assim, e claro que o dia seguinte ao resultado dessas eleições vão começar as articulações para 2022, né? O Jair Bolsonaro ele é um presidente atípico, ele não governa com o Congresso, ele é o presidente que teve o maior número de decretos derrubados na Câmara, ele é um presidente de base instável, né? E que também nunca procurou ancorar o seu governo em bases políticas, né? Não indicou muitos ministros que pertencem ou foram indicados por partidos políticos, né? A maior parte dos ministros dele não tem nenhum tipo de filiação. Então, assim, se essa forma de governar já era difícil, ficará ainda mais difícil com o resultado dessas eleições. Perfeito, muito obrigada pela entrevista, professor Leonardo Avritzer. Obrigado a você, foi um prazer falar com a Rádio França.